Os verdadeiros ricos não fogem das dívidas, eles correm atrás delas. Enquanto você está tentando quitar tudo para dormir tranquilo, os verdadeiros milionários estão lá, fazendo mais dívida para ficar ainda mais ricos. Parece loucura, né? Eu também achei quando eu vi isso pela primeira vez, mas depois que você entende a diferença entre dívida de pobre e dívida de rico, a sua visão sobre dinheiro nunca mais vai ser a mesma. E olha, eu não estou falando de teoria de livro, eu estou falando de estratégias que as pessoas reais usam para construir patrimônios milionários, enquanto outras ficam pagando juros para sempre. Então, se você quer entender como os ricos realmente pensam sobre dívidas, fica comigo porque os próximos minutos podem revolucionar a sua vida financeira. Aqui vai uma verdade incômoda. No Brasil, as pessoas fazem dívida para parecer ricas, não para ser ricas. E essa é uma diferença gigantesca. Você comprar um carro do ano no financiamento para impressionar os vizinhos, financiar uma casa no melhor bairro para mostrar que chegou lá, comprar o iPhone novo em 12 vezes no cartão, porque todo mundo tem que pensar que você tem dinheiro. Resultado, você tem cara de rico, tem estilo de rico, mas na conta bancária, só dívida. Você não é rico. Você é como se fosse um ator representando um rico. E essa peça de teatro sai caro. Agora, os verdadeiros ricos fazem o contrário. Eles fazem dívida para comprar coisas que vão fazer mais dinheiro para eles. É uma diferença astronômica de mentalidade. Sabe por que Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, falou que ama dívidas? Porque ele aprendeu a diferença entre dívida que empobrece e dívida que enriquece. Hoje eu vou te ensinar exatamente essa diferença. Vamos ser brutalmente honestos. Toda dívida que você faz para comprar passivos te deixa mais pobre. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso todo mês. Você financiou aquele carro lindo? Parabéns! Agora você tem 5 anos de prestação, seguro, IPVA, manutenção, combustível. Esse carro está literalmente sugando o seu dinheiro todo santo mês. Financiou a casa dos sonhos? Ótimo! Agora você tem 20 anos de financiamento, IPTU, condomínio, manutenção e reformas. Sua casa dos sonhos virou um buraco negro financeiro. E pior, essas coisas desvalorizam. O seu carro vale menos a cada dia que passa. A sua casa ela pode até valorizar, mas enquanto você mora nela, ela só gera custos. É matemática básica. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Agora, a dívida de rico é o oposto completo. Rico faz dívida para comprar ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso dele todo mês. Imagina que você pega 100 mil emprestado no banco para comprar um apartamento pequeno, bem localizado. Você aluga por 1.500 por mês. Depois de pagar a prestação, imposto e manutenção, sobram R$ 200 por mês. Parece pouco? Não é. Você não gastou o seu dinheiro, gastou o dinheiro do banco. E quem está pagando essa dívida? O inquilino. Você só lucra em cima. Em 20 anos, você vai ter um imóvel quitado que outra pessoa pagou para você. Isso é dívida de rico. Aqui é onde fica interessante. Eu conheci uma empresária que me contou uma história incrível. Ela tinha um apartamento quitado de 300 mil e ao invés de ficar contente com a sua conquista, ela fez uma jogada de mestre. Ela foi no banco e hipotecou o apartamento. Conseguiu 200 mil emprestados com juros de 8% ao ano. Com esse dinheiro, ela deu entrada em 4 apartamentos pequenos em regiões em desenvolvimento. Cada apartamento, ela financiou o restante. No final, ela tinha 5 apartamentos, o original mais os 4 novos. Os aluguéis dos 4 apartamentos novos pagavam todas as prestações e ainda sobrava dinheiro. Resultado, ela multiplicou por 5 o seu patrimônio imobiliário usando dívidas inteligentes. Em 10 anos,
Quando tudo tiver quitado, ela vai ter 5 imóveis ao invés de um. E não gastou nem um centavo do próprio bolso para isso. Isso é pensamento de rico. Enquanto a maioria fica orgulhoso de ter quitado o imóvel, ela usou esse imóvel como alavanca para conseguir outros 4. Mas olha, tem um detalhe crucial aqui. Ela não foi amadora. Ela estudou o mercado, ela calculou os riscos, ela teve assessoria de especialistas. Não foi sorte, foi estratégia. E não é só imóvel. Qualquer negócio que gere renda pode ser financiado de forma inteligente. Eu conheci um cara que financiou um food truck. Em 18 meses, a renda do food truck havia pago todo o financiamento. Ele poderia ter parado ali, satisfeito, mas não. Ele financiou um segundo food truck, depois um terceiro. Hoje ele tem uma frota de food trucks espalhados pela cidade. Ele começou com uma dívida e virou dono de uma rede. Outro exemplo, uma conhecida financiou equipamentos para abrir um estúdio de pilates. A mensalidade dos alunos pagava o financiamento dos equipamentos e ainda sobrava para ela viver. Com o lucro, ela foi expandindo mais equipamentos, aulas especializadas, cursos de formação. Hoje ela tem 3 estúdios e uma renda mensal que ela jamais conseguiria como funcionária. A diferença é sempre a mesma. Ela usou dívida para comprar algo que gera renda, não para comprar algo que gere despesas. Agora eu vou te contar uma verdade dolorosa. Essa estratégia funciona muito melhor nos Estados Unidos e Europa do que aqui no Brasil. Por quê? Juros. Lá fora, os juros são ridiculamente baixos. Tem país na Europa onde você pega dinheiro emprestado pagando menos que a inflação. É literalmente dinheiro quase de graça. Imagina você pegar 100 mil emprestados pagando 2% ao ano de juros. Qualquer investimento mediano já pagaria essa conta sobrando. Por isso, lá é fácil enriquecer com dívidas. Aqui no Brasil, a gente está entre os países com juros mais altos do mundo. Pegar dinheiro emprestado aqui é caro, muito caro. Então você precisa ser muito mais esperto para fazer essa estratégia dar certo. Mas não é impossível, só é mais difícil. Você precisa encontrar oportunidades que tenham rentabilidade alta o suficiente para pagar os nossos juros altíssimos e ainda sobrar dinheiro. Olha, agora eu vou ser honesta com você. Essa estratégia de enriquecer com dívidas não é para qualquer um. Tem riscos sérios que você precisa conhecer. Primeiro risco: se você perder o seu dinheiro em um investimento, o problema é seu. Mas se você perder dinheiro dos outros, o problema é dobrado. O banco não quer saber se o seu negócio deu errado. Ele quer receber o dinheiro dele. Segundo risco: no Brasil, empreender já é difícil sem dívidas. Com dívida, a pressão é muito maior. Você não pode se dar o luxo de testar e errar. Tem que acertar de primeira. Terceiro risco: você precisa realmente entender o negócio que está entrando. Não dá para improvisar. Não dá para, vou ver como é que é. Dívida não perdoa amadorismo. Por isso que os verdadeiros ricos sempre têm equipes, contadores, advogados, consultores especializados. Eles não fazem essas jogadas sozinhos e você também não deveria. Se você quer experimentar essa estratégia, começa pequeno e inteligente. Não vai lá financiar um shopping na primeira tentativa. Primeiro passo: domine a sua vida financeira básica. Se você ainda tem dívidas ruins, cartão, crediário, resolve isso primeiro. Não dá para jogar estratégia avançada se você ainda está no jogo básico. Segundo passo: estude muito antes de fazer qualquer coisa. Leia, pesquise e converse com pessoas que já fizeram. Entenda os números de verdade e não só os sonhos. Terceiro passo: comece com algo pequeno e que você realmente entende. Se você conhece bem o mercado de beleza, talvez financiar equipamentos para um pequeno salão faça sentido. Se você não entende nada de imóveis, não comece por imóveis. Quarto passo: tenha reserva de emergência separada. Quando você tem dívidas para investimentos, a sua reserva precisa ser ainda maior. Se der problema, você precisa ter como segurar as pontas sem perder tudo.
Sabe qual que é a diferença fundamental entre quem usa a dívida para ficar rico e quem usa para ficar pobre? Mentalidade. Pessoa com mentalidade de pobre pensa: vou financiar essa TV porque eu mereço. Pessoas com mentalidade de rico pensam: vou financiar esse equipamento porque eles vão me pagar de volta. Um compra passivo, outro compra ativo. Um gasta para ter prazer imediato, outro investe para ter resultado futuro. E olha, eu não estou falando que você nunca pode ter prazeres. Eu estou falando que quando você faz dívida, precisa ser estratégico. Precisa saber exatamente o que está fazendo e por quê. Os ricos fazem dívidas porque calcularam que vão ganhar mais dinheiro do que vão pagar de juros. É matemática, não é emoção. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O Brasil não é um país fácil para empreender com dívidas. Os nossos juros são altos, nossa burocracia insana, a nossa instabilidade política torna tudo mais arriscado. Isso não significa que é impossível, significa que você precisa ser mais preparado, mais cauteloso, mais profissional. Não dá para ser amador. Se você está começando a sua jornada financeira, foca primeiro no básico. Quite dívidas ruins, construa reserva de emergência, aprenda a investir de forma conservadora. Quando você dominar tudo isso, aí sim pode pensar em estratégias avançadas, como usar dívidas para construir riqueza. Olha, essa ideia de enriquecer com dívidas pode parecer revolucionária, mas a verdade é que os ricos sempre fizeram isso. A diferença é que eles fazem com estratégia, não com impulsividade. E me conta aqui nos comentários, você já fez alguma dívida boa na sua vida? Alguma que te trouxe retorno? Eu quero saber as suas experiências.